Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. Olá, meus amigos do Hora Geral. A partir de agora, mais uma edição do Informativo Diário, onde você participa, onde você interage, onde você fica sabendo as notícias, né? E dependendo do tema, dependendo da informação, nós fazemos questão de convocar especialistas no tema para poder esclarecer o nosso público, telespectador e internauta. Ô Douglas, por que internauta? Porque além da TV, que você pode acompanhar o Hora Geral, você também tem as redes sociais, Santa Portal e a página do Hora Geral, tá certo? Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Um abraço especial aos nossos amigos que estão sempre acompanhando, e são muitos, né? Eu quero falar dos meus amigos, né? O Horácio, né? Que está sempre acompanhando o Hora Geral. O Horácio, que é um irmão, né? Ele que é membro e faz parte da diaconia, né? Lá da Igreja Presbiteriana Jardins de Oração, não só da diaconia, mas também do presbitério, né? É um irmão que eu tenho um grande carinho. Horácio, um abraço a você, a sua esposa, aos filhos, né? Enfim, os nossos amigos que estão sempre acompanhando o Hora Geral lá na cidade de Cubatão, né? A minha amiga Lourdes do Senadinho, e eu tive a grata satisfação de reencontrar um amigo, o ex-vereador José Gonçalves, né, lá da cidade de Cubatão. É muito bom a gente reencontrar os amigos, né? Meu amigo também, o Salomé, enfim. E o que é interessante é que ao reencontrar esses amigos, amigos do Hora Geral, todos eles falam, olha, a gente está acompanhando o seu trabalho lá do Hora Geral. E eu fico muito feliz, né? Porque é um horário especial para você ficar bem informado. E essa interatividade, esse carinho com o meu público, o internauta, é algo que eu quero sempre manter. Por isso que o contato seu comigo é através do WhatsApp 981 70 14 34. Não se esqueça que eu estou com você. No programa de hoje nós vamos conversar uma mensagem do secretário de Obras Particulares, o Eliseu Cação. Ele vai falar sobre o anúncio da segunda etapa da liberação da Caixa Econômica Federal para a Ponte dos Barreiros. Ainda no Hora Geral também nós vamos falar de uma campanha de doação de sangue que você pode e deve participar. Você vai saber como. Entre outros assuntos aqui no Hora Geral, você também estará participando a respeito das informações que irão modificar o seu dia a dia e deixar você cada vez mais bem informado. Bom, tudo isso a partir de agora, tá certo? Nós estamos num período, deixa eu só fazer um pequeno comentário com os meus amigos, até amanhã, dia 16, né? É a data oficial para que as convenções partidárias possam homologar os nomes dos pré-candidatos para candidatos, tanto para o cargo do Executivo quanto para o cargo do Legislativo, ou seja, para prefeitos e vereadores. Após a data limite da convenção, que é o dia 16, né, depois vai para a Justiça Eleitoral, que vai homologar e aí sim oficializar os nomes dos candidatos. Alguns estarão na reeleição, e aqueles que irão para a reeleição, cabe uma análise do público, telespectador, internauta e principalmente o eleitor, e alguns receberão os votos pela primeira vez. O mais interessante num processo de eleição, amigos, é que hoje você tem condição de saber muito bem em quem você vai votar, né? Hoje, além das redes sociais, que há necessidade de ver com cautela, você tem a proximidade de conversar com o candidato. Às vezes você acha que ele é bonito, mas para ser um bom político e representar você, telespectador, internauta e eleitor, né? E munícipe, porque há eleições dos municípios, não basta só ser bonito, ser jovem, né? Ter um corpo atlético, falar bonito ou, de repente, ser cheiroso. É importante que o político tenha não só o comprometimento, mas que ele fale olhando nos olhos do eleitor, né? E que você possa ver que, através dele, políticas públicas poderão ser discutidas e também implementadas para melhorar o dia a dia da sua cidade. E isso tudo, amigos, depende só de nós.
Falei muito? Não, né? Então tá bom. Vamos começar com informação com Hora Geral. Alô, alô, São Vicente, amigos da área continental de São Vicente. Olha só, essa é a Ponte dos Barreiros. Olha, eu tô aqui. É aí que reformaram, né? Essa é a Ponte dos Barreiros. Como é legal de ter essa visão por cima, né? Olha, essa ponte, amigos do Hora Geral, ela liga a área continental com a área insular. E lá na área continental, onde eu tenho muitos amigos, o Luiz Carlos, né? O meu amigo, o Márcio, né? Então, muitas pessoas. Tem a Andréia, tem o Gil, né? Tem o Wilson, muita gente na área continental, né? Isso tudo para trazer uma informação que a Ponte dos Barreiros acaba de receber o aval da Caixa Econômica Federal para a segunda etapa. É isso mesmo. A Caixa Econômica aprovou o projeto para a segunda fase da reforma total da Ponte dos Barreiros em São Vicente. Toda a documentação já foi avaliada e o próximo passo será a abertura da licitação pública, que vai definir a empresa responsável pela obra. E quem vai falar um pouco mais sobre, né, essa liberação é o secretário de Obras Particulares, é o meu amigo Eliseu Cação. Eliseu, você poderia informar aos nossos amigos do Hora Geral, em especial a população da área continental de São Vicente? Segunda etapa, tudo certo? Obrigado pela notícia. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, telespectadores da TV Santa Cecília. Uma boa notícia. Segunda fase acabou de ser aprovado pela Caixa Econômica Federal na sexta-feira. Estaremos em breve publicando edital. Dentro de 10 dias devemos estar publicando edital. E as obras devem começar aí num prazo aí máximo de 60 dias. O prazo da obra será de 12 meses. E aí nós teremos aí o restabelecimento total das condições de trânsito na ponte à tribuna. A Ponte dos Barreiros. Uma boa tarde a todos. Amigo Eliseu Cação, ou seja, é uma segunda etapa, né? É um processo que, olha, eu não nego para vocês, amigos do Hora Geral, que eu pensei que isso iria demorar. A agilidade, a rapidez de políticos sérios, e aqui eu quero falar porque, como jornalista, eu tenho uma análise. Você pode não concordar, né? Por isso que nós colocamos o 98170-1434. Em menos de um ano, o prefeito de São Vicente conseguiu responder e dar, né, uma conclusão com relação a esta ligação que o Fábio está colocando na tela da Ponte dos Barreiros. Ô Douglas, teve outros atores que ajudaram? Teve. A interferência, né, praticamente a interlocução da deputada Rosana Vale, isso é importante, a rapidez do presidente Jair Bolsonaro em ouvir e colocar no orçamento, né, de 2020 este valor para a reforma da Ponte dos Barreiros. Isso tudo foi importante? Sim, foi importante. Eu citei aí 3 políticos que estavam ligados diretamente para a execução da reforma da Ponte dos Barreiros. E são políticos assim que só ganham da população a credibilidade. Eu sempre acreditarei na política e de políticos sérios. Eles existem, só que eles precisam aparecer mais, né? Porque ultimamente os péssimos políticos estão ocupando não só as páginas dos jornais, mas também dos telejornais e dos sites de notícia. Bom, da de São Vicente, vamos continuar em São Vicente. Olha só o que acontece em São Vicente. Eu diria que são pessoas irresponsáveis. Douglas, mas não tem problema. Lógico que tem problema. Nós estamos ainda no momento de diminuir os casos de Covid-19, mas mesmo assim não se pode ter uma festa como essa. Douglas, mas peraí, isso daí é antigo. Não, pode colocar na tela, Fábio. Não é antigo, não. E isso aconteceu em São Vicente. Preste bem atenção no grande número de pessoas, amigos do Hora Geral. É isso mesmo. Mais um bailão em plena pandemia. Isso tudo aconteceu em São Vicente e revoltou moradores próximos ao local. Essas imagens mostram centenas de jovens na apresentação de um MC. A polícia chegou a ser chamada para dispersar a aglomeração que se formou na porta da casa que fica no Jardim Iguaçu. Vale lembrar que a Prefeitura de São Vicente liberou a realização de eventos em locais privados, mas com limite de 40% da capacidade do local, além do distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas e o uso obrigatório de máscaras. Mas não é o que nós estamos vendo nessa imagem que chegou na produção do Hora Geral. Um dos responsáveis pela organização do evento disse que a confusão na porta só aconteceu porque dentro da casa só era permitida a entrada de 40%, ou seja, da lotação máxima. A PM informa que alguns dos que estavam na casa noturna se desentenderam, saíram do local e bloquearam o trânsito, provocando tumulto. Como a unidade vem desenvolvendo
Operação Paz e Proteção, respeitando e fazendo cumprir as medidas preventivas decretadas, realizou assim ações de polícia e efetuou a dispersão. Nós fomos ouvir a prefeitura, que afirmou que não recebeu qualquer denúncia sobre a casa noturna e diz que a fiscalização acontece todos os dias. Reforça ainda que o município segue com todas as atividades permitidas na fase amarela do Plano São Paulo. Portanto, amigos, há necessidade ainda de uma responsabilidade. Parecendo que é uma festa. Ei, tudo bem, legal. Cadê a máscara? Não precisa. Mas nós estamos na pandemia. Deixa pra lá. Aí depois, quando acaba se infectando, né? Aí é internado, né? Algumas pessoas, e muitas no Brasil, perdem as suas vidas, né? Aí vai dizer que não tem sorte, né? Gente, o mundo não vai acabar. Calma, calma que tudo isso vai passar. E olha, de São Vicente, vamos mostrar uma senhora, essa venceu a Covid-19, ou seja, é uma boa notícia, olha só. E ela, né, como o Fábio está colocando na tela, ela foi mais do que uma vencedora. Ô Douglas, por que mais do que uma vencedora? Sabe por quê? Porque o nome dela é Rosa Maria Soares Esteves. Ela tem 68 anos e venceu a Covid-19 e já recebeu alta do hospital em Santos. Após ficar internada durante, amigos, preste atenção, 3 meses. Rosa, essa senhora que está no vídeo, ela tem doença pulmonar obstrutiva crônica há mais de 15 anos e faz uso diário de oxigênio. Pela sua idade, devido às complicações no pulmão, a preocupação da família era enorme. A alta de Rosa foi muito comemorada por toda a família e pela equipe médica, como você vê na foto. O Fábio vai colocar a equipe médica junto, ó. Mesmo após sair do hospital, a idosa permanece com a traqueostomia e o tratamento continua sendo feito na sua residência. A DPOC é uma doença pulmonar, para que o telespectador do Hora Geral entenda, que obstrui as vias aéreas, dificultando a respiração. Apesar de não ter cura, existem tratamentos disponíveis que podem retardar a propagação da doença, controlando os sintomas e reduzindo possíveis complicações. Olha só a alegria da Dona Rosa na imagem, né? Porque ela venceu. Ô, Dona Rosa, parabéns, né? Parabéns. Nossa, apesar de todos os problemas de pulmão, ela conseguiu vencer a Covid-19. E as pessoas responsáveis conseguem combater o mal, sim, tá certo? Bom, de Santos fomos até Cubatão. Essa é a refinaria Presidente Bernardes, que o Fábio está colocando na tela, que fica na cidade de Cubatão, né? E ali você vê o símbolo da Petrobras, né? É uma empresa estatal, sim. E o Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação contra a Petrobras, acusando de manter 73 trabalhadores em cárcere privado por até 11 dias na refinaria Presidente Bernardes, em Cubatão. O Ministério Público do Trabalho pede 100 milhões por danos morais coletivos, além de indenizações individuais para cada funcionário prejudicado. De acordo com a denúncia, só para que o telespectador do Hora Geral Internauta possa entender, diversos empregados relataram cansaço extremo, dores de cabeça e no corpo. Também teriam afirmado que dormiam em colchões improvisados, em bancos de madeira, nos vestiários e até no chão. Segundo o coordenador geral do Sindicato dos Petroleiros do Litoral, o Sindipetro, que é o Adeilson Costa, essa não é a primeira vez que a Petrobras teria mantido funcionários na refinaria durante a greve. Bom, abre aspas. Essa questão do cárcere privado na Petrobras é recorrente. Temos boletins de ocorrência de outras greves. Fecha aspas. A Petrobras afirma em nota que repudia a alegação de prática de cárcere privado. Diz ainda que já apresentou suas razões preliminares ao juiz responsável pelo caso e afirma que seguirá defendendo seus direitos. Por fim, reitera que entende como seu dever preservar e zelar pela segurança e pela saúde de seus colaboradores. É óbvio que isso é uma denúncia, é óbvio que isso cabe uma investigação, sim, porque o que significa o cárcere privado? A pessoa é obrigada a ficar ali com o mínimo de condição, e isso envolvendo trabalhadores. Como nós sabemos também que se você fiscalizar por esse Brasil afora, existem muitas pessoas que vivem trabalhando, às vezes, em condições subhumanas e muitas vezes por questão só de sobrevivência, por troca de comida. Não é o caso da Petrobras. Mas, quando a gente fala de uma empresa importante
que é chancelada pelo nosso Brasil, a Petrobras, este caso que aconteceu na refinaria Presidente Bernardes merece sim uma atenção especial do sindicato, do próprio Ministério Público e até do governo federal, para que isso não ocorra em outras refinarias no nosso Brasil, para não prejudicar o trabalhador, porque é ele quem colabora para o crescimento do Brasil. Tá certo? Rápido intervalo, na sequência tem muito mais informação aqui no Hora Geral. É rápido. Já estamos de volta para o segundo e último bloco do Hora Geral de hoje. E você sabe, amigos, existem algumas notícias, lógico, nós damos prioridade às notícias locais, porque os nossos telespectadores, a sua maioria, mora aqui na Baixada. Mas tem notícias que têm a ver com o Estado e com o Brasil, que refletem na população daqui. Você quer saber mais uma delas? Então vamos lá. Olha, a Câmara Federal, como você está vendo na imagem, ela toma uma decisão, eu diria que uma decisão exemplar, né? Ou seja, a própria Câmara Federal, e aí quando a gente fala Câmara Federal, a gente fala dos nossos deputados federais, né? Eles acabam tendo uma atitude importantíssima. Eles aprovaram o fim da ajuda de custo para mudança e transporte no valor de R$ 33.763 aos deputados federais reeleitos, aos parlamentares que vivem no Distrito Federal e aqueles que assumirem as funções legislativas apenas no recesso parlamentar. O ato da mesa diretora foi publicado no dia 1º de setembro agora, mas entrou em vigor no início dessa semana. O valor era pago, preste atenção, amigos, a todos os deputados no início e no final de mandato. O deputado suplente, convocado dentro da mesma legislatura, também não vai ganhar mais os R$ 33.700 para despesas com mudança e transporte, se já tiver recebido o mesmo auxílio em convocação anterior. Os parlamentares que forem eleitos pela primeira vez continuam a receber a ajuda de custo relativa ao início do mandato, no prazo de 30 dias do início do mandato. Aí, o que eu quero dizer com isso, meus amigos? É óbvio que a política, como eu já falei, e eu não volto atrás naquilo que eu digo, existe a boa política. O que me deixa, às vezes, pensando é o seguinte, a serenidade da população de falar, puxa, deputado, puxa, obrigado, puxa, deputada, muito obrigado, olha o que a senhora fez. Em primeiro lugar, eles são eleitos para nos representar e discutir políticas públicas que melhorem o dia a dia do brasileiro. E eles ganham muito bem para isso. É óbvio que um elogio faz bem. Eu gosto, às vezes, também de elogio. Ou melhor, gosto sempre de receber elogios. Mas tem certas coisas, principalmente os políticos, dá a impressão que eles estão lá fazendo um favor, seja o vereador, seja o deputado, seja o governador, seja o prefeito, seja o senador, seja o presidente da República. Não. Eles estão lá porque eles acabam administrando, principalmente o executivo, o dinheiro público, ou seja, o dinheiro de todos nós. Então, se ele age corretamente, é ponto para o político, é ponto para a política, é ponto para o Brasil, é ponto para todos nós, né? E olha, que eles ganham muito bem, R$ 33.000 aí, com mais um dos auxílios que eles dão o nome de penduricalhos, né? Ou seja, é auxílio paletó, é auxílio gasolina, é auxílio viagem, é auxílio babá, um monte de coisa. Então, no mínimo, eles precisam trabalhar para fazer jus o ótimo salário que eles têm. Até porque quem os coloca lá somos nós, eleitores brasileiros. Olha, sabe quem testou positivo para a Covid-19? O novo ministro do STF, Luiz Fux, ele mesmo, olha aí, ele que assumiu semana passada como novo presidente do STF, também testou positivo. E a assessoria de comunicação da presidência da corte afirma que Luiz Fux foi ao hospital ontem no Rio de Janeiro após apresentar aumento de temperatura corporal. O ministro passa bem e a suspeita é de que possa ter contraído o novo coronavírus em almoço de confraternização familiar no último sábado. Luiz Fux seguirá os protocolos de saúde e ficará em isolamento pelos próximos 10 dias, disse a assessoria do STF. As sessões ordinárias estão ocorrendo de forma remota, por videoconferência, tá certo? Então, melhoras aí
para que o ministro Luiz Fux possa logo restabelecer sua saúde e retomar as atividades como presidente do STF, a mais alta corte de justiça do nosso Brasil. Por falar em justiça, a casa caiu de novo, pelo menos é uma denúncia, né? Contra políticos conhecidos, entre eles esse que está na tela. Você conhece ele? É esse mesmo, o ex-presidente Lula. Ele está sempre com uma cara de preocupado, né? Sabe por quê? Amigos do Hora Geral, o Ministério Público Federal apresentou nova denúncia contra Não, Ministério Público não. Essa é uma outra notícia que eu vou falar na sequência. A Força Tarefa, agora sim, a Força Tarefa da Operação Lava Jato no Paraná denunciou o ex-presidente Lula, que você vê na tela, o ex-ministro da Fazenda Antônio Palocci, olha os dois juntos aí, ó, e o presidente do Instituto Lula, o Paulo Okamoto, é esse daí, pelo crime de lavagem de dinheiro. De acordo com os procuradores, os três cometeram os crimes em ações envolvendo doações da Odebrecht ao Instituto Lula para disfarçar, essa é a palavra, o repasse no total de 4 milhões de reais entre dezembro de 2013 e março de 2014. A defesa de Lula afirma que as doações estão devidamente documentadas por meio de recibos emitidos pelo Instituto Lula, que não se confunde com a pessoa do ex-presidente, e foram devidamente contabilizadas. Já a defesa de Antônio Palocci disse que a denúncia está baseada na colaboração dele e que comprova a efetividade do acordo do ex-ministro. Já o advogado de defesa de Paulo Okamoto, né, que o Fábio está colocando na tela, informa que o cliente jamais tratou de propina ou de ilegalidade com ninguém, e muito menos com Palocci e Marcelo Odebrecht. É incrível, né? É incrível. Esses homens que desfrutaram de um determinado momento de uma certa credibilidade, e isso fez com que nós os elegêssemos, como, por exemplo, o ex-presidente Lula, a decepção, ela é recorrente, além dos processos, né, que o Lula ainda responde, né, é uma grande decepção quando a gente vê um homem público que lá atrás tinha um discurso que era envolvente. O resto a história conta, eu não vou perder meu tempo de falar de uma pessoa que está condenada na justiça. Bom, por falar em políticos que estão devendo para a justiça, a batata está assando para um outro político, o governador do Rio de Janeiro, o Witzel, que você vê na tela. Parece que os dias dele estão contados à frente do governo do Rio de Janeiro. Pode deixar na tela, Fábio? Dessa vez, o governador Witzel não esperava por essa. O Ministério Público Federal, aí sim, apresentou uma nova denúncia contra o governador afastado do Rio de Janeiro. Esse que você vê na tela, o Wilson Witzel, do PSC. Ele é suspeito de chefiar a organização para desviar recursos destinados à saúde do Estado. Em nota, Witzel afirmou que trata-se de um vazamento de processo sigiloso para atingir politicamente. Abre aspas. Reafirmo minha idoneidade e desafio quem quer que seja a comprovar um centavo que não esteja declarado no meu imposto de renda, fruto do meu trabalho e compatível com a minha realidade financeira, fecha aspas, diz Witzel. Entre os denunciados estão a sua esposa, Helena Witzel, e o pastor Everaldo, do PSC. Você sabe, amigos, o que causa muita estranheza com relação ao Rio de Janeiro e muitas vezes que um exemplo não deva ser seguido e deva ser punido para mostrar que existe justiça, principalmente para homens que até então se acham poderosos à frente de um governo importante de um estado como o Rio de Janeiro. Eram para ser construído mais de 3 hospitais de campanha no Rio de Janeiro. Apenas um chegou a ser construído, e não na sua totalidade, mas a empresa que ganhou a licitação recebeu mais de 200 milhões para a construção do hospital de campanha, que não se concretizou, por exemplo. E a gente vê também o que está acontecendo com o prefeito Crivella, no Rio de Janeiro, né? Ligações telefônicas mostram desvio, né? De dinheiro, né? Quantias vultuosas que foram praticamente movimentadas por pessoas próximas a ele. Tudo isso cabe à justiça, né? Tudo isso cabe uma atenção. E nós estamos num momento em que a notícia, aquilo que acontece, ela é de conhecimento de todos nós. Por isso que nós temos que ter cautela
e que essas pessoas que por algum motivo estejam envolvidas em atos ilícitos, que elas paguem por isso. Veja onde é que está o Sérgio Cabral, veja onde é que está o Pezão, né? Veja onde é que está o Eduardo Cunha, por exemplo, para citar alguma dessas pessoas que estão presas, né, por terem cometido atos ilícitos à nação brasileira ou nos seus respectivos mandatos. Bom, este é o Hora Geral, vamos continuar com mais informação. Bom, amigos, antes de chegar ao final do Hora Geral, eu queria a sua ajuda. Ajuda por uma campanha importante. Você sabe que a doação de sangue, às vezes a gente acaba pedindo mais, próximo de verão, operação carnaval, né? Mas nunca é tarde para você doar o seu sangue. O Fábio está colocando na tela e eu vou mostrar para você que essa iniciativa pode e deve partir de cada um de nós. É isso mesmo. Para doar sangue, você precisa ter entre 16 e 69 anos, pesar acima de 50 quilos, estar em boas condições de saúde e alimentado, mas sem refeições muito gordurosas no dia da doação, tá certo? É fácil. Acesse o site www.coersan, né? Tá no vídeo, .org.br, e você vai ver os locais de coleta de sangue, tá certo? Eu pedi para que a produção deixe um pouco mais o site para que o nosso público telespectador internauta possa entrar em contato. Doe sangue, doe vida. E isso depende muito de você. Ah, mas Douglas, mas não tem ninguém precisando de sangue. Opa, não está precisando agora, mas quando precisar, há necessidade de um estoque de sangue. Por isso que o banco de sangue tem que estar sempre com os estoques em dia para salvar vidas. E isso depende só de uma iniciativa sua, né? Faça isso. E sem aquela preocupação, vai doer, eu estou fraco. Não. Lógico que quando você for doar, alguns exames rápidos vão fazer uma entrevista também para saber se você está apto para doar ou não. O importante é o ato de doar, sangue principalmente, tá certo? Chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Já estou com saudade de você, viu? É gostoso levar a informação e conversar com o nosso público telespectador, né? Amanhã tem mais, sempre neste mesmo horário. Hora Geral, um abraço assim, ó. Um abraço forte para você. Tchau, tchau. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.